Item 28, período secundário. Com o período de transição, desaparecem a vegetação colossal e os animais que caracterizavam a época, ou porque as condições atmosféricas já não fossem as mesmas, ou porque uma série de cataclismos haja aniquilado tudo o que tinha vida na Terra. É provável que as duas causas tenham contribuído para essa mudança. Por isso que, de um lado, o estudo dos terrenos que assinala o fim desse período comprova a ocorrência de grandes subversões, oriundas de levantamentos e erupções que derramaram sobre o solo grandes quantidades de lavas, e de outro lado, porque grandes mudanças se operaram nos três reinos. O período secundário se caracteriza sob o aspecto mineral, por numerosas e fortes camadas, que atestam uma formação lenta no seio das águas e marcam diferentes épocas bem caracterizadas. A vegetação é menos rápida e mesmo colossal que no período precedente, sem dúvida, em virtude da diminuição do calor e da umidade e de modificações sobrevindas aos elementos constitutivos da atmosfera. As plantas herbáceas e polpudas juntam-se à de caule lenhoso, as primeiras árvores propriamente ditas. Ainda são aquáticos os animais, ou, quando nada, anfíbios. A vida vegetal progride pouco na terra seca. Desenvolve-se no seio dos mares uma prodigiosa quantidade de animais de concha, devido à formação das matérias calcárias. Nascem novos peixes de organização mais aperfeiçoada do que no período anterior. Aparecem os primeiros cetáceos. Os mais característicos animais dessa época são os répteis, monstruosos entre os quais se notam o ictiosauro, espécie de peixe-lagarto que chegava a ter 10 metros de comprimento e cujas mandíbulas prodigiosas alongadas eram armadas de 180 dentes. Sua forma geral lembra um pouco a do crocodilo, mas sem couraça escamosa. Seus olhos tinham o volume da cabeça de um homem. Possuía barbatanas como uma baleia, e como esta, expelia água por abertura própria para isso. O plesiosauro, outro réptil marinho, tão grande quanto o ictiosauro, e cujo pescoço excessivamente longo se dobrava como o do cisne, e lhe dava a aparência de enorme serpente ligada a um corpo de tartaruga. Tinha a cabeça do lagarto e os dentes do crocodilo. Sua pele devia ser lisa, qual a do precedente, porquanto não se lhe descobriu nenhum vestígio de escama ou de concha. O teleossauro, que mais se aproxima dos crocodilos atuais, parecendo este em diminutivo, como os últimos tinham uma couraça escamosa e vivia ao mesmo tempo na água e em terra. Seu talhe era de cerca de 10 metros, dos quais 3 ou 4 só para a cabeça. A boca tinha de abertura 2 metros. O megalossauro, grande lagarto, espécie de crocodilo, de 14 a 15 metros de comprimento. Essencialmente carnívoro, nutria-se de répteis, de pequenos crocodilos e de tartarugas. Sua formidável mandíbula era armada de dentes em forma de lâmina de podadeira, de gume duplo, recurvada para trás, de tal jeito que, uma vez enterrado na presa, impossível se tornaria a esta desprender-se. O iguanodonte, o maior dos lagartos que já apareceram na Terra, tinha de 20 a 25 metros da cabeça à extremidade da cauda, e sobre o focinho um chifre ósseo, semelhante ao do iguano da atualidade, do qual parece que não diferia senão pelo tamanho. O último tem apenas 1 metro de comprimento. A forma dos dentes prova que ele era herbívoro, e a dos pés que era animal terrestre. O pterodáctilo, animal estranho, do tamanho de um cisne, participando simultaneamente do réptil pelo corpo, do pássaro pela cabeça e do morcego pela membrana carnuda que lhe religava os dedos prodigiosamente longos. Essa membrana lhe servia de paraquedas quando se precipitava sobre a presa, do alto de uma árvore ou de um rochedo. Não possuía bico córneo, como os pássaros, mas os ossos das mandíbulas, do comprimento da metade do corpo, e guarnecido de dentes, terminavam em pontas como um bico. Durante esse período, que há de ter sido muito longo, como atesta o número e a pujança das camadas geológicas, a vida animal tomou enorme desenvolvimento no seio das águas, tal qual se dera com a vegetação no período que findara. Mais depurado e mais favorável à respiração,
O ar começou a permitir que alguns animais vivessem em terra. O mar se deslocou muitas vezes, mas sem abalos violentos. Com esse período, desaparecem por sua vez aquelas raças de gigantescos animais aquáticos, substituídos, mais tarde, por espécies análogas, de forma menos desproporcionadas e de menor porte. O orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Mas qual o número dos que lhe servem diretamente, dos que lhe foi possível submeter, comparado ao número incalculável daqueles com os quais nunca teve ele nem nunca terá qualquer tipo de relação? Como se pode sustentar semelhante tese em face das inumeráveis espécies que exclusivamente povoaram a Terra por milhares e milhares de séculos antes que ele aí surgisse e que afinal desapareceram? Poder-se afirmar que elas foram criadas em seu proveito? Entretanto, tinham toda a sua razão de ser a sua utilidade. Deus, de certo, não as criou por simples capricho da sua vontade, para dar a si mesmo em seguida o prazer de as aniquilar, pois que todas tinham vida, instintos, sensação de dor e bem-estar. Com que fim ele o fez? Com um fim que há de ter sido soberanamente sábio, embora ainda o não compreendamos. Certamente, um dia será ao homem conhecê-lo para a confusão de seu orgulho. Mas enquanto isso, não se verifica como se lhe ampliam as ideias ante os novos horizontes em que lhe é permitido. Agora mergulhar a vida em presença do imponente espetáculo dessa criação, tão majestosa no seu lento caminhar, tão admirável na sua previdência, tão pontual, tão precisa e tão invariável nos seus resultados. Período terciário, item 33. Com o período terciário, nova ordem de coisas começa para a Terra. O estado da sua superfície muda completamente de aspecto. Modificam-se profundamente as condições de vitalidade e se aproximam do estado atual. Os primeiros tempos desse período se assinalam por uma interrupção de produção vegetal e animal. Tudo revela traços de uma destruição quase geral dos seres vivos, depois que aparecem sucessivamente novas espécies cuja organização mais perfeita se adapta à natureza do meio onde são chamados a viver. Durante os períodos anteriores, a crosta sólida do globo, em virtude de sua pequena espessura, apresentava, como já se disse, bem fraca resistência à ação do fogo anterior. Facilmente despedaçado, esse envoltório permitia que as matérias em fusão se derramassem livremente pela superfície do solo. Outro tanto já não se deu quando ele ganhou certa espessura. Então, comprimidas de todos os lados, as matérias esbraseadas como a água em ebulição num vaso fechado acabaram por produzir uma espécie de explosão. Violentamente quebrada num sem número de pontos, a massa granítica ficou crivada de fendas, como um vaso rachado. Ao longo dessas fendas, a crosta sólida levantada e deprimida formou os picos, as cadeias de montanhas e suas ramificações. Certas partes do envoltório não chegaram a ser despedaçadas, foram apenas soerguidas, enquanto que noutros pontos decalcamentos e escavações se produziram. A superfície do solo tornou-se então muito desigual. As águas que até naquele momento a cobriam de maneira quase uniforme, na maior parte da sua extensão, foram impelidas para os lugares mais baixos, deixando em seco vastos continentes ou cumes isolados de montanhas, formando ilhas. Tal o grande fenômeno que se operou no período terciário, e que transformou o aspecto do globo. Ele não se produziu instantânea nem simultaneamente, em todos os pontos, mas sucessivamente em épocas mais ou menos distanciadas. Uma das primeiras consequências desse levantamento foi, como já ficou dito, a inclinação da camada de sedimentos, primitivamente horizontais e assim conservadas onde quer que o solo não sofreu subversões. Foi, portanto, nos flancos e nas proximidades das montanhas que essas inclinações mais se pronunciaram. Nas regiões onde as camadas de sedimento conservaram a horizontalidade, para se chegar às de forma primária, tem-se que atravessar todas as outras, até considerável profundidade, ao cabo da qual se encontra inevitavelmente a rocha granítica. Quando, porém, se ergueram as montanhas, aquelas camadas foram levantadas acima do nível normal, indo às vezes até a grande altura, de tal sorte que, feito um corte vertical no flanco da montanha,
Elas se mostram em toda a sua espessura e superpostas como as fiadas de uma construção. É assim que a grandes elevações se encontram enormes bancos de conchas, primitivamente formados no fundo dos mares. Está hoje perfeitamente comprovado que em nenhuma época o mar ha podido alcançar semelhantes alturas, visto que para tanto não bastaria todas as águas existentes na Terra, ainda mesmo que fossem em quantidade 100 vezes maior. Ter-se-ia, pois, de supor que a quantidade de água diminuiu, e então caberia perguntar o que fora feito da porção que desapareceu. Os levantamentos, fato hoje incontestável, explica de maneira lógica e rigorosa os depósitos marinhos que se encontram em certas montanhas. Camadas de calcário coxífero foram encontradas nos Andes, América, em 5.000 anos acima do nível do oceano. Nos lugares onde o levantamento da rocha primitiva produziu completa rasgadura do solo, quer pela rapidez do fenômeno, quer pela forma, altura e volume da massa levantada, o granito foi posto a nu, qual um dente que irrompeu da gengiva. Levantadas, quebradas e arrumadas, as camadas que o revestiam ficaram a descoberto. É assim que terrenos pertencentes às mais antigas formações e que na posição primitiva se achavam a grandes profundidades, compõem hoje o solo de certas regiões. Deslocada por efeito dos soerguimentos, a massa granítica deixou em alguns sítios fendas por onde se escapa o fogo interior e se escoam as matérias em fusão. Os vulcões, que são como chaminés da imensa fornalha, ou melhor, válvulas de segurança, que dão saída ao excesso das matérias ígneas, preserva o globo de comoções muito mais terríveis. Daí o poder dizer-se que os vulcões em atividade são uma segurança para o conjunto da superfície do solo. Da intensidade desse fogo, é possível se fazer ideia, ponderando que no seio mesmo dos mares se abrem vulcões e que a massa d'água que os recobre e neles penetra não consegue extingui-los. Os levantamentos operados na massa sólida necessariamente deslocaram as águas, sendo estas impelidas para as partes côncavas, que ao mesmo tempo se havia tornado mais profunda pela elevação dos terrenos emergidos e pela depressão de outros. Mas esses terrenos tornados baixos, levantados por sua vez, ora num ponto, ora no outro, expulsaram as águas que refluíram para outros lugares, e assim por diante até que houvesse podido tomar um leito mais estável. Os sucessivos deslocamentos dessa massa líquida forçosamente trabalharam e torturaram a superfície do solo. As águas, ecoando-se, arrastaram consigo para uma parte dos terrenos de formações anteriores, postos a descoberto pelos levantamentos, desnudaram algumas montanhas que eles cobriam e lhe deixaram à mostra a base granítica ou calcária. Profundos vales foram cavados enquanto outros eram aterrados. Há, pois, montanhas diretamente formadas pelo fogo central, principalmente as graníticas, outras devidas à ação das águas que, arrastando as terras móveis e as matérias solúveis, cavaram vales em torno de uma base resistente, calcária ou de outra natureza. As matérias carreadas pelas correntes d'água formaram as camadas no período terciário, que facilmente se distinguem dos precedentes, menos pela composição, que é quase a mesma, do que pela disposição. As camadas dos períodos primários de transição e secundários, formadas sobre uma superfície pouco acidentada, são mais ou menos uniformes na Terra toda. As dos períodos terciários, formadas ao invés sobre base muito desigual e pela ação carreadora das águas, apresentam caráter mais local. Por toda parte, fazendo-se escavações de certa profundidade, encontram-se todas as camadas anteriores na ordem em que se formaram, ao passo que não se encontra por toda parte o terreno terciário, nem todas as suas camadas. Durante os reviramentos do solo ocorridos no princípio desse período, a vida orgânica, como é fácil de conhecer-se, teve que ficar estacionária por algum tempo, o que se reconhece examinando terrenos baldos de fósseis. Desde, porém, que sobreveio um estado mais calmo, reapareceram os vegetais e os animais. Estando mudadas as condições de vitalidade, mais depurada a atmosfera, formaram-se novas espécies com organização mais perfeita. As plantas, sob o ponto de vista da estrutura, diferem poucos dias de hoje. No correr dos 2 períodos precedentes, eram pouco extensos os terrenos que as águas não cobriam. Eram ainda assim pantanosos e com frequência ficavam submersos.
Essa é a razão porque só haviam animais aquáticos ou anfíbios. O período terciário, em o qual vários continentes se formaram, caracterizou-se pelo aparecimento dos animais terrestres. Assim como o período de transição assistiu ao nascimento de uma vegetação colossal, o período secundário ao dos répteis, monstruosos. Também o terciário presenciou o de gigantescos mamíferos, quais o elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, o paleotério, o megatério, o dinotério, o mastodonte, o mamute, etc. Estes dois últimos variedades do elefante tinham de 5 a 6 metros de altura, e suas defesas chegavam a 4 metros de comprimento. Também assistiu esse período ao nascimento dos pássaros, bem como a maioria das espécies animais que ainda hoje existem. Algumas das dessa época sobreviveram aos cataclismos posteriores. Outras qualidades genericamente de animais antediluvianos desapareceram completamente ou foram substituídas por espécies análogas, de forma menos pesadas e menos maciças, cujos primeiros tipos foram como que esboços, tais o Felis spelea, animal carnívoro do tamanho de um touro, com os caracteres anatômicos do tigre e do leão. Os cervos Megaceron, variedade do cervo, cujos chifres compridos de 3 metros eram espaçados de 3 a 4 nas extremidades. Período diluviano. Este período teve a assinalá-lo um dos maiores cataclismos que revolveram o globo, cuja superfície ele mudou mais uma vez de aspecto, destruindo uma imensidade de espécies vivas, das quais apenas restam despojos. Por toda parte deixou traços que atestam a sua generalidade. As águas violentamente arremessadas, fora dos respectivos leitos, invadiram os continentes, arrastando consigo as terras e os rochedos, desnudando as montanhas, desarraigando as florestas seculares. Os novos depósitos que elas formaram são designados em geologia pelo nome de terrenos diluvianos. Um dos vestígios mais significativos desse grande desastre são os penedos, chamados blocos erráticos. Dá-se essa denominação a rochedos de granito que se encontram isolados nas planícies, repousando sobre terrenos terciários, e no meio de terrenos diluvianos, algumas vezes a muitas centenas de léguas das montanhas de onde foram arrancados. É claro que só a violência das correntes há podido transportá-los a tão grandes distâncias. Outro fato não menos característico, e cuja causa se não descobriu ainda, é que só nos terrenos diluvianos se encontram os primeiros aerólitos, pois que somente nessa época eles começaram a cair. Segue-se que anteriormente não existia a causa que os produz. Foi também por essa época que os polos começaram a cobrir-se de gelo, e que se formaram as geleiras das montanhas, o que indica notável mudança na temperatura da Terra. Mudança que deve ter sido súbita, porquanto se houvesse operado gradualmente, os animais como os elefantes, que hoje só vivem nos climas quentes e que são encontrados em tão grande número no estado fóssil nas terras polares, teriam tido tempo de retirar-se pouco a pouco para as regiões mais temperadas. Tudo denota, ao contrário, que eles provavelmente foram colhidos de surpresa por um grande frio e sitiados pelos gelos. Essa foi a primeira e verdadeira dilúvio universal. Divide-se as opiniões relativamente às causas que devam tê-lo produzido. Quaisquer, porém, que elas sejam, o que é certo é que o fato se deu. A suposição mais generalizada é a de que uma brusca mudança sofreu a posição do eixo e dos polos da Terra. Daí uma projeção geral das águas sobre a superfície. Se a mudança se houvesse processado lentamente, a retirada das águas teria sido gradual, sem abalos, ao passo que indica uma comoção violenta e inopinada. Ignorando qual verdadeira causa, temos que ficar no campo das hipóteses.
o deslocamento repentino das águas também pode ter ocasionado o levantamento de certas partes da crosta sólida e a formação de novas montanhas dentro dos mares, conforme se verificou em começo do período terciário. Mas além de que então o cataclismo não teria sido geral, isso não implicaria a mudança subitânea da temperatura dos polos. Na tormenta determinada pelo deslocamento das águas, apareceram muitos animais. Outros, a fim de escapar à inundação, se retiraram para os lugares altos, para as cavernas e fendas, onde sucumbiram em massa ou de fome, ou entredevorando-se, ou ainda, talvez, pela irrupção das águas com sítio onde se tinha refugiado e de onde não puderam fugir. Assim se explica a grande quantidade de ossadas de animais diversos, carnívoros e outros, que são encontrados de mistura em certas cavernas, que por essa razão foram chamadas brechas ou cavernas rochosas. São encontradas as mais das vezes sob as estalagmites. Em algumas, as ossadas parecem ter sido arrastadas para ali pela correnteza das águas. Período pós-diluviano ou atual. Nascimento do homem. Uma vez restabelecido o equilíbrio na superfície do planeta, prontamente a vida vegetal e animal retomou seu curso. Consolidado o solo, ele assumiu uma colocação mais estável. O ar purificado se tornara apropriado a órgãos mais delicados. O sol, brilhando em todo o seu esplendor através de uma atmosfera límpida, difundia com a luz um calor menos sufocante e mais vivificador do que o da fornalha interna. A terra se povoava de animais menos ferozes e mais sociáveis. Mais suculentos os vegetais proporcionavam alimentação menos grosseira. Tudo, enfim, se achava preparado no planeta para o novo hóspede que o viria habitar. Apareceu então o homem, o último ser da criação, aquele cuja inteligência concorreria dali em diante para o progresso geral, progredindo ele próprio. O homem só terá existido na Terra depois do período diluviano ou terá surgido antes dessa época? A questão é muito controvertida hoje, mas cuja solução, seja qual for, nada mudará no conjunto dos fatos verificados. Nem fará que o aparecimento da espécie humana não seja anterior de muitos milhares de anos à data que ele assinala a Gênese bíblica. O que fez se supusesse que o advento dos homens ocorreu posteriormente ao dilúvio foi o fato de se não ter achado vestígio autêntico da sua existência no período anterior. As ossadas descobertas em diversos lugares e que geraram a crença na existência de uma raça de gigantes antediluvianos foram reconhecidas como de elefantes. O que está fora de dúvida é que não existia o homem, nem no período primário, nem no de transição e nem no secundário. Não só porque nenhum traço dele se descobriu, como também porque não havia para eles condições de vitalidade. Se o seu aparecimento se deu no terciário, só pode ter sido no fim do período, e bem pouco então se há de ele ter multiplicado. Ao demais, por haver sido curto o período antediluviano, não determinou mudanças notáveis nas condições atmosféricas, tanto que eram os mesmos os animais antes e depois dele. Não é, pois, impossível que o aparecimento do homem tenha precedido em grandes cataclismos. Está hoje comprovada a existência do macaco naquela época, e recentes descobertas parecem confirmar a do homem. Como quer que seja, tenha o homem aparecido ou não antes do grande dilúvio universal, o que é certo é que o seu papel humanitário somente no período pós-diluviano começou a se esboçar. Pode-se, portanto, considerar caracterizado pela sua presença esse período.